Eu acho que tem algumas coisas que precisam ficar bem claras de novo para o torcedor, para nós, para vocês todos. A gente cria-se às vezes uma expectativa muito grande, né? O segundo ano da Série A não vai ser muito diferente do primeiro. Nós vamos sofrer, nós vamos ter dificuldade. A briga do Vitória é pela permanência. À medida do possível, nós vamos trabalhar por outros objetivos. Nós não vamos ser campeões brasileiros, vai ser muito difícil que a gente conquiste uma Libertadores, isso está fora dos nossos planos. Nós vamos sempre buscar o melhor para o Vitória, porque o Vitória é gigante, o Vitória merece isso. Mas nós temos que ser realistas, eu não posso vender sonho para o torcedor. E talvez o torcedor, essa insatisfação que é aceitável, é justamente isso. O primeiro semestre, nós ainda estamos no primeiro semestre, mas aquela primeira metade do ano acabou. Né? O Campeonato Baiano acabou, alguns jogos de Copa do Nordeste, agora é Flamengo, Atlético Mineiro, é Grêmio, né? Palmeiras, é Sul-Americana. Então são jogos de níveis muito altos e que a gente vai tentar brigar nesse nível de competitividade em todas as competições para a gente poder ser eficiente, efetivo e alcançar os nossos objetivos. Que o primeiro de todos, seja bem claro, é a nossa permanência. O que me conforta um pouco, mesmo no momento de chateação, que é sempre um momento de derrota, é ver esses aspectos de novo de um time competitivo, aguerrido. Eu acho que esse é o nível de competitividade do Vitória. O jogo de hoje me fez lembrar o mesmo Flamengo do ano passado, quando a gente empata o jogo e o Carlinhos faz o gol aos 47, aquele entusiasmo de virar a partida e a gente entender de novo que é uma Série A e aprender a jogar essa competição e saber que caminhou para os 40, 41 do segundo tempo, conseguimos um empate contra uma equipe desse nível. A gente precisa valorizar, ser um pouco mais maduro. A gente precisa reconhecer nossas limitações, entender o nosso tamanho e saber que nós fizemos um jogo competitivo. Só dessa maneira nós teríamos chance de pontuar contra o Flamengo. E eu entendo a chateação do torcedor, mas mesmo com as nossas limitações, a proposta ela foi muito bem executada. E antes mesmo de tomar o gol, nós tivemos a chance até de virar, com uma finalização dentro da área. E depois o Bruno Henrique teve e fez. Então, isso eu não controlo. Agora, a insatisfação do torcedor a gente respeita, mas vale lembrar que o ano passado foi mais ou menos o mesmo contexto. Um início ruim, espero que não seja dessa maneira com tantas rodadas, né? Já foram 2 jogos onde eu coloco principalmente o primeiro jogo como um tropeço grande. Hoje estava dentro do pacote, não vencer, não pontuar contra o Flamengo, apesar de ter jogado para pelo menos empatar, eu acho que era bem justo. Mas a gente tem agora uma sequência muito grande, é só a segunda rodada, muita coisa positiva para acontecer. Nós evoluímos muito durante a competição ano passado, a gente vai seguir evoluindo e eu entendo a chateação do torcedor e pode ter certeza que é a mesma nossa. A gente vem cometendo alguns erros grandes, né, nos 2 gols, e no jogo passado, no jogo retrasado, e isso tem nos custado o resultado melhor. E é isso que é aprender de novo, reaprender a jogar a Série A que eu falo. O erro grande tem que ser 0. O Vitória teve dificuldades com a pressão alta do adversário, mas cresceu após as mudanças do segundo tempo. Empatou e passou a atacar mais. Porém, ao se expor, sofreu o segundo gol e um contra-ataque. Como você avalia o equilíbrio entre a ofensividade e a solidez defensiva? Olha, eu discordo no segundo ponto de vista seu, não foi um contra-ataque. A nossa linha estava montada. Quando é contra-ataque, você corre para trás em inferioridade numérica. Isso é contra-ataque, isso é transição defensiva. A nossa linha estava montada, nós tomamos a decisão errada, onde não precisava se quebrar a linha e acabamos sofrendo o segundo gol. Então, não vejo isso. Eu vi um time muito equilibrado em todos os aspectos, ofensivo e defensivo. A gente sofreu muito pouco contra Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Gerson, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Você acha que a gente sofreu muito jogando com esses caras? Acho que a gente sofreu pouco e eu me lembro de pouquíssimas transições. Foi um time muito ajustado, muito compacto, dentro da proposta, muito organizado. Erros individuais, que foi o nosso primeiro gol que nós sofremos. A chance de vencer, depois que nós fizemos o empate. E os dois gols, mesmo tendo falhas individuais, nós estávamos montados defensivamente. Você pode reparar que a nossa linha defensiva estava bem montada. Então não teve desajuste defensivo e nem desorganização. Pini, boa noite. Marcos Guedes, do Resenha do Leão. Sobre o jogo de hoje, acredito que teve realmente muita entrega dos jogadores, né, dos atletas, eles se doaram bastante. Mas eu queria que você falasse, porque o mercado da bola fecha agora, dia 10, dia 11 de abril. E muito se falou em quarto zagueiro, em lateral esquerdo, em centroavante, que chegou agora o Kaiser.
Eu queria saber se você se sente amparado pela diretoria, com o que você solicitou, com o que você pediu, você foi atendido nos seus pedidos. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do mercado da bola também. Bacana. Não, me sinto muito amparado. Aqui a gente tem um discurso interno, Guedes, muito coeso, né? A gente tem os objetivos bem traçados internamente. Claro que dentro disso existe o contexto emoção de algumas pessoas que são torcedoras, e a gente entende, mas presidente, diretor executivo, diretoria de futebol, comissão técnica e eu enquanto comandante nesse momento, nós tentamos tomar as melhores decisões sempre em prol do Vitória e sempre de muita unidade. Aqui não tem uma decisão única e exclusiva. Os erros foram nossos, os erros serão nossos, os acertos da mesma maneira. Então eu me sinto amparado. Claro que nem tudo que nós planejávamos nós conseguimos, nem todas as peças que nós tentamos, vocês sabem bem que nós não conseguimos, mas não foi por falta de empenho das pessoas que têm a função, que são delegadas para fazer isso. Então, não faltou empenho da diretoria, do Maneca, do presidente, nós enquanto comissão, departamento de análise, para tentar trazer o que fosse melhor para o Vitória, né? Então a gente entende ainda que talvez se tivesse alguma outra oportunidade no mercado seria interessante. Nós vimos o que foi a novela, né, do 9, quanta dificuldade, né, que o mercado nos oferece, um mercado tão inflacionado, o futebol tá bem caro e a gente, não sendo uma dessas SAFs que tem um poder grande de aquisições, nós temos que ser criativos e às vezes a gente erra. Se às vezes você fazendo grandes investimentos, como em outros clubes, você vê jogadores às vezes não performando, e aqui é inevitável que isso não aconteça, né? Então, claro que existem algumas situações que a gente poderia, talvez, ter feito diferente, mas isso foi sempre feito em consenso, né? Todos participando das decisões, e a gente, até o final da janela, a gente segue atento a algumas possibilidades, situações que possam vir acrescentar, subir o nível dentro daquilo que nós temos.